Boa tarde, doutor Gustavo. Seja bem-vindo ao VIP Social. A gente está aqui com o doutor Gustavo Catani, que ele é advogado aqui da cidade de Tijucas e vai estar esclarecendo aqui um pouquinho mais para a gente sobre esse crime brutal. É um crime bastante complexo, né, doutor? Muito complexo, muito delicado de se falar a respeito, né? Certamente chocou toda a população local, estadual, nacional e até mesmo internacional, né? Pelos aspectos não só fáticos, mas também jurídicos. É um caso muito complexo. Um caso que certamente chocou muitas pessoas pela brutalidade, né, pelas motivações. Doutor, toda a população, né, tem o desejo de saber o que vai acontecer com os autores do crime, né, principalmente com a autora desse crime brutal. Ela vai responder por vários crimes e tem a chance também dela responder pelo crime de sequestro da criança, né? Então, inicialmente, né, como não tivemos acesso ainda ao inquérito, né, à ação penal, o caso ainda está se desdobrando, está sendo submetido a vários estudos, análises, perícias, inclusive, é difícil dar um parecer jurídico preciso a respeito de todas as nuances, né, de todos os enquadramentos jurídicos, mas certamente, né, é evidente que se trata de um caso de crime contra a vida. Então, vai ser submetido, portanto, ao tribunal do júri, onde será, então, julgado pelo Conselho de Sentença, que é composto pela própria sociedade. Em relação ao crime de sequestro, é importante, primeiro, né, analisar as provas, dar, inclusive, a oportunidade de manifestação da parte, né, o estudo acerca das reais intenções da autora do crime, porque o crime de sequestro, ele pressupõe, acima de tudo, a intenção de você privar a liberdade, o direito de ir e vir de uma pessoa. E, a princípio, as informações que temos é que a autora do crime tinha a intenção de assumir o filho como se seu fosse. Então, pode ser que seja entendido, né, obviamente a autoridade policial e o Ministério Público vão fazer um excelente trabalho para enquadrar essa situação jurídica, mas existe também hoje no Código Penal a conduta de subtração de incapaz, que é justamente quando a pessoa ela retira da guarda de outra, né, uma pessoa menor de idade. Então, se considerarmos no primeiro momento que a autora do crime, por exemplo, tinha a intenção de criar a menina como se sua fosse, talvez não estejamos diante de uma hipótese de sequestro, mas, obviamente, tudo depende das provas nos autos, da manifestação da própria autora e de todo o trabalho que vai ser realizado aí pelas partes envolvidas no âmbito do processo penal. Mas, no caso, retirar a criança da guarda de outra pessoa, isso é um crime também? Exatamente. Isso, no caso... Aí não seria sequestro, seria outro tipo de crime? Seria o dispositivo que está previsto no artigo 248 do Código Penal, salvo engano, que é justamente a conduta de subtrair um incapaz da guarda de outra pessoa. E mesmo a autora assumindo o crime, porque a gente sabe que em depoimento ela já assumiu o crime, mesmo ela assumindo, ela ainda vai a júri popular? Sim, a questão do julgamento pelo júri popular ele está atrelado aos casos de crimes contra a vida. Então, a confissão da autora, se confirmada no âmbito do processo penal, terá o poder tão somente de lhe assegurar uma eventual atenuante da pena calculada, né, sobre o que nós chamamos de dosimetria penal, que é a forma como o juiz de direito hoje utiliza, né, para a fixação da pena final que será atribuída à autora. Então, a confissão, fora nos casos de atenuante, não tem o poder de desclassificar o crime, senão pelo julgamento, obviamente, que vai ser realizado pelo tribunal do júri, por se tratar de um crime contra a vida. E já é possível ter uma noção de quanto tempo, de como vai ser a pena dela? Então, novamente, é difícil dizer, uma vez que não temos acesso, né, ao inquérito, não temos acesso ainda aos desdobramentos, não sabemos qual vai ser o enquadramento jurídico que vai ser dado pelo Ministério Público, mas se, por exemplo, tomarmos com base o que diz a própria lei, se trata de um homicídio qualificado. Então, nós temos aí uma hipótese da qualificadora da motivação torpe, né, de uma motivação reprovável, nós temos a qualificadora da traição, né, do crime cometido mediante uma emboscada, uma vez que a autora dissimulou a vítima, induzindo que iria levá-la até um chá de bebê.
Então, a vítima confiou na autora e, em razão dessa circunstância, também implica, né, uma qualificação do crime. E nós temos ainda também a questão dos meios cruéis que foram utilizados aí para a prática do crime. Então, numa primeira análise, uma análise superficial, nós temos uma hipótese de homicídio triplamente qualificado. Então, pela lei, nós já temos uma pena base inicial de 12 anos. E, obviamente, que o juiz, para fixar, né, a pena final, ele tem que considerar, na primeira fase da dosimetria penal, as circunstâncias judiciais, ou seja, as peculiaridades do crime, a reprovabilidade da conduta, as motivações, as consequências que esse crime poderia ter gerado, como obviamente o risco até mesmo de causar o óbito da criança. Num segundo momento serão analisadas as agravantes e atenuantes, que aqui nós já temos um agravante óbvio, que é o caso da gravidez, que isso implica também no aumento da pena, e nós temos uma hipótese de atenuante pela confissão, se for confirmada em juízo. E na terceira fase, né, são então analisadas as circunstâncias de causas de aumento e diminuição da pena, que aí sim ficará, né, a cargo de toda a instrução probatória, de eventualmente teses jurídicas, tanto da acusação quanto da defesa, que só poderemos saber mesmo com o desdobramento da ação penal. Mas se considerarmos, por exemplo, o crime de homicídio qualificado, um crime, por exemplo, de lesão corporal grave ou gravíssima praticada contra a criança em razão dos cortes, que certamente vão deixar cicatrizes, nós podemos contar aí, de forma hipotética, uma pena inicial de pelo menos 20 anos. E o fato de ser um crime premeditado, já pensado alguns meses antes, isso ajuda a aumentar essa pena? Sim, isso também pode incidir na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da premeditação, né, as circunstâncias em que foi praticado o crime. Então, se for comprovado, né, de fato, que a autora estava planejando, né, como eu disse, eu não tive ainda acesso às informações nos autos, não sabemos ainda todo o desdobramento fático, mas uma vez comprovada a premeditação, ela também pode ser utilizada para valorar a pena base. Então, o homicídio qualificado ele tem pena mínima de 12 e pena máxima de 30 anos. Nesse intervalo, o juiz de direito, desde que haja de forma fundamentada, razoável e proporcional, ele pode fixar a pena nesse intervalo, podendo chegar até 30 anos. A investigação policial que está sendo feita apura se o marido da autora é cúmplice no crime. Para ele, como funcionará a pena? Assim, tem uma averiguação que dá para fazer? Então, uma vez sendo comprovado que ele tinha conhecimento e que, inclusive, ele teria auxiliado em qualquer das fases, né, do cometimento do crime, ele também pode responder sempre na medida da sua culpabilidade. Então, no caso de concurso de pessoas, né, entre ela e o marido, ele será responsável na medida da eventual culpa, né, do que ele efetivamente praticou, do que ele efetivamente auxiliou, né, na participação do crime. Então, se eventualmente a participação dele foi determinante, ele poderá também responder pelos mesmos crimes que a sua companheira. Doutor Gustavo, então, só para esclarecer, né, para o público, para não restar nenhuma dúvida, não existe nenhuma chance deles responderem em liberdade, né? Então, a liberdade provisória, né, como o próprio nome já diz, ela fica sempre condicionada a algumas medidas. Hoje, a prisão ela é sempre a exceção, né? A liberdade é a regra. Contudo, havendo fundamentos para que seja mantida a prisão preventiva de uma pessoa, obviamente ela vai permanecer assim até o efetivo julgamento do feito. No caso desse crime, novamente eu digo, como nós não temos ainda uma informação substancial acerca do risco que essa pessoa pode apresentar à ordem pública, que fugindo um pouco do senso comum e já partindo um pouco para o âmbito jurídico, sempre tem que ser analisado se essa pessoa ela, de fato apresenta algum risco de prejudicar o processo, algum risco à ordem pública, algum risco de eventualmente constranger testemunhas. Então, sempre que tiver uma hipótese de prejudicar o andamento processual, impõe-se a prisão preventiva, né? Então, é necessário ter em mente aqui que o simples fato, né, da grave repercussão, da comoção nacional, isso não, por si só não é motivo para a decretação de uma prisão preventiva. Mas, obviamente, que pelos resquícios de crueldade, pela forma como foi praticada, existe hoje um pressuposto que essa pessoa, ela, por segurança da própria sociedade, ela deva ser mantida privada da sua liberdade até o final do processo, para onde efetivamente se terá uma condenação estabelecida à sua penalidade. Doutor Gustavo, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal VIP. Muito obrigado também, agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo e passo então a continuidade à Natália. Muito obrigado, Natália. Obrigada.